Olá a todos, sejam muito bem-vindos àquele que é o terceiro episódio do podcast Dedicas-te. O meu nome é Rita Silva e sou responsável pelo Departamento de Intervenção Cívica e Ação Social, DICAS, da Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia, da APEF. Este podcast é promovido pela APEF e desenvolvido então pelo DICAS e pela sua respectiva coordenação nacional, a CNICAS, e hoje vamos ter a honra de ter connosco uma convidada mais do que especial. Confesso que até estou um bocadinho nervosa por estar a ter a oportunidade de falar com a mesma e vou passar já a apresentá-la, mas antes disso gostava de apelar à compreensão de todos acerca da qualidade do som desta conversa. Infelizmente não foi possível gravá-la presencialmente pela pandemia que estamos todos a viver, portanto tivemos de o fazer através de uma plataforma de videoconferência, mas garantimos que a gravamos com maior carinho e cuidado, por isso espero que gostem. E agora, sem mais demoras, passo então a apresentar a excelentíssima convidada que temos a honra de receber hoje, Doutora Maria de Belém Roseira. Doutora Maria de Belém Roseira, para quem ainda não conhece, que eu acho difícil, tem uma carreira absolutamente incontornável, já exerceu o cargo de Ministra de Saúde em 1995 e 1999, posteriormente cargo de Ministra da Igualdade entre 1999 e 2000, nesse mesmo período exerceu cargos de Vice-Presidente e Presidente da Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde. Em 2016 candidatou-se à Presidência da República e ao longo de todo o seu trajeto participou na fundação de várias instituições de solidariedade social no nosso país. Hoje é nossa convidada porque atualmente desempenha o papel de embaixadora da Associação Dignitude, nomeadamente do programa ABEM, Rede Solidária de Medicamentos. Seja, portanto, muito bem-vinda, doutora Maria de Belém Roseira. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite em gravar este episódio e começo exatamente por lhe pedir que me apresentasse a Associação Dignitude pelos seus olhos e que me dissesse qual é a sua maior missão. Muito bem, muito obrigada, Rita Silva, é um gosto falar consigo e dizer que eu tenho sempre muito gosto em falar sobre a Associação Dignitude, sobre a sua missão, sobre aquilo que ela realiza, apesar de ser ainda uma associação muito jovem. Mas por acaso é uma associação que até tem sede aí em Coimbra e que tem como associados fundadores o Dr. António Arnaud, que todos conhecem bem, com a sua grande realização da Lei do Serviço Nacional de Saúde e da militância que ele manteve ao longo da vida no sentido do seu aperfeiçoamento, na busca da proteção da saúde para todas as pessoas, e a Associação Dignitude de certa forma surge como uma entidade da sociedade civil, exercendo o seu direito de livre associação, que é uma forma de cidadania muito importante nos regimes democráticos, uma vez que os que não são democráticos não convivem bem com o livre direito de associação, mas dizia eu, a Associação Dignitude visa sobretudo ir tentar cobrir aqueles bocadinhos que ficam em branco, apesar de sermos um país que tem o privilégio de ter um sistema de proteção de saúde público universal e tendencialmente gratuito, o que infelizmente acontece em poucos países do mundo. Ora bem, esta universalidade garante às pessoas o acesso a este exercício do direito à proteção da saúde, mas o que é um facto é que relativamente a determinado tipo de produtos, como sejam os medicamentos, que são pagos em parte pelos cidadãos, há muitas famílias que têm debilidades económicas e que, apesar de estarem doentes, como todos temos a possibilidade e a elevadíssima probabilidade de estar pelo menos em alguma altura das nossas vidas, não têm possibilidade de pagar a parte não comparticipada pelo Estado desses mesmos medicamentos. O regime de comparticipação está muito ligado ao valor terapêutico, portanto, por vezes até o preço que as pessoas têm que pagar é baixo, mas os seus rendimentos são tão baixos, tão baixos, tão baixos, que se esgotam nas outras despesas essenciais para a nossa vida, a alimentação, a renda de casa ou a prestação da casa, a energia, a água, etc., aquilo que nos permite viver. E então, tendo a noção de que, com a elevada taxa de pobreza que temos no nosso país, que embora tenha vindo a baixar progressivamente, atinge cerca de 19% dos portugueses,
e antes das transferências sociais atinge quase 40% dos portugueses, isto significa que teremos mais de 1 milhão de pessoas que têm dificuldade em pagar essa parte não comparticipada pelo Estado nos medicamentos que lhes são prescritos pelo médico. E isto é uma tragédia familiar, não é? É uma tragédia que atinge muitas famílias portuguesas. Para simplificar, nós até costumamos dizer, com base em estudos académicos, que 1 em cada 10 portugueses não tem possibilidade económica de pagar os medicamentos. E então essa situação agudizou-se muito, como todos sabemos, durante a crise económica. Foram tentadas algumas ações de solidariedade, muitas delas absolutamente incompatíveis com o rigor e a segurança que pautam toda a entrega e dispensa de medicamentos. Como se lembram, houve até quem tivesse falado em bancos de medicamentos, em que as pessoas entregavam aqueles que não tivessem gasto, e então as pessoas mais pobres teriam acesso a isso, mas uma coisa dessa é absolutamente impossível, na medida em que quer a responsabilidade a que estão sujeitas as empresas que produzem, quer a garantia da melhor qualidade que nós temos que assumir perante os cidadãos, não permite que as pessoas, só porque são mais pobres, tenham acesso, entre aspas, a medicamentos usados. Isso é absolutamente inaceitável, porque as pessoas podem ser pobres, mas são pessoas de corpo inteiro. Não vão resolver os seus problemas de falta de acesso ao medicamento usando aquilo que as outras pessoas já não poderiam usar, estariam impedidas de usar. Bem, neste contexto, nesta tragédia, nestas histórias, que sobretudo a nível das farmácias comunitárias, os farmacêuticos foram assistindo, de pessoas que perguntavam: posso levar só metade destes medicamentos, posso depois tomar só meia dose, ou então por simplesmente não posso enviar a receita porque tem problemas económicos, que surgiu a Associação Dignitude, e a própria associação é muito diferente da maioria das associações. Ela tem estatuto de instituição particular de solidariedade social, mas ela assenta numa parceria muito virtuosa entre o setor privado lucrativo, entre o setor público na sua vertente municípios, o setor social na sua vertente outras instituições de solidariedade social, qualquer que seja a sua natureza, fundacional, associativa, agremiação, etc., o que for, e depois também uma grande ligação à sociedade civil pedindo o seu apoio solidário ao financiamento desta atividade. Porque a palavra de ordem nestas coisas é: ninguém isoladamente consegue resolver um problema destes, mas todos em conjunto, cada um dando aquilo que sabe fazer melhor ou que pode fazer, acabamos por construir um programa que é um programa de grande mérito social. Como eu disse, para além do Dr. António Arno, como associados fundadores, tivemos o Sr. General Ramalhianas, nosso presidente Ramalhianas, a doutora professora Odete Ferreira, a professora Ana Paula Martins, o antigo também bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, o Dr. João Silveira, antigo bastonário, o Dr. João Cordeiro, antigo presidente da Associação Nacional de Farmácias, o atual presidente da Associação Nacional de Farmácias, o Dr. Paulo Duarte, muitas pessoas que realmente se juntaram para dizer também o Dr. Almeida Lopes, que em nome da Associação da Indústria Farmacêutica Portuguesa, ou melhor, da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, porque há muitas empresas que não são portuguesas, mas sim estrangeiras, mas que a integram como associadas, e portanto vamos aqui construir um programa diferente de tudo aquilo que aconteceu até hoje. E qual é este programa diferente? É um programa que combina a responsabilidade social de empresas, estas duas grandes associações empresariais, a ANF e a Apifarma, com instituições que estão no terreno e que conhecem bem os problemas das pessoas concretas,
e depois a Associação Dignitude, com toda a sua capacidade de estabelecer uma rede que comunica entre si através de uma plataforma informática que permite o acesso às comparticipações, permite atestar em tempo real ou certificar a qualidade de beneficiário das pessoas que são beneficiárias do programa e, portanto, há aqui uma combinação de todo um conjunto de entidades que entre si fazem o seu melhor para que as pessoas tenham acesso ao medicamento de que precisam. E todos nós consideramos que os medicamentos prescritos são aqueles de que as pessoas precisam. Esta associação tem sede em Coimbra, como eu referi, foi fundada em 2015 e logo em 2016 lançou o programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento, porque a Associação Dignitude tem um chapéu muito amplo, uma vez que a sua missão é o desenvolvimento de programas solidários de grande impacto social que promovam a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas. Mas esta questão do acesso universal ao medicamento é uma coisa que tem estado por cumprir, é um direito que tem estado por cumprir e que, portanto, nós precisávamos de agarrar aqui em primeira mão, sem prejuízo depois de serem desenvolvidos outros programas. Desde o princípio que nós consideramos que era absolutamente indispensável alargar esta parceria, na medida em que a Associação Dignitude não tem interesse em contactar com os beneficiários, porque ela não está no terreno, ela não conhece as vidas concretas das pessoas, mas há quem conheça. As instituições particulares que estão a atuar nos territórios e depois pensámos que era muito importante termos connosco as autarquias, porque quer as câmaras municipais, quer as juntas de freguesia, estão sempre muito perto dos cidadãos, dos municípios, dos fregueses e, portanto, conseguem avaliar num conjunto populacional quais são aqueles que efetivamente são mais carenciados. E, a certa altura, em 2018, resolvemos contactar a Associação Nacional dos Municípios Portugueses e, mais uma vez, também aí em Coimbra, celebramos com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses um protocolo chapéu, no sentido de que as autarquias possam e pudessem vir a aderir individualmente a nossos parceiros neste programa. E assim, o que é que nós conseguimos? Conseguimos que, salvaguardando a intimidade, a reserva da vida privada das pessoas, não as massacremos com mais questionários sobre os seus rendimentos, sobre os seus bens, sobre como vivem, como deixam de viver e articular de uma maneira completamente anónima com os nossos parceiros e esses parceiros é que nos indicam os beneficiários, anónimos no sentido que nós não conhecemos a história de vida daquelas pessoas, mas confiamos na seleção idónea e adequada que os nossos parceiros fazem dos mais carenciados entre os carenciados, comunicam-nos os seus nomes, é emitido um cartão de beneficiário com código de barras e, portanto, salvaguardando completamente a dignidade das pessoas beneficiárias, quando chega a altura elas dirigem-se a uma farmácia que seja ela própria também associada e integrada nesta rede, farmácia ABEM. As pessoas, quando chega ao momento do pagamento da receita que foi aviada, mostram o cartão de beneficiário, ele é conferido através do código de barras que tem e depois tudo funciona através dos meios tecnológicos que nós hoje temos ao nosso serviço e que nos permitem realmente salvaguardar a privacidade das pessoas, garantindo que a sua dignidade é completamente salvaguardada e respeitada. E, portanto, neste momento podemos dizer que é o programa mais intenso que já temos mais de 14 mil beneficiários, já estamos em todos os distritos do país e regiões autónomas, queremos alargar, como é evidente, as parcerias, porque sabemos que ainda há muita gente que necessita deste apoio e agora, com a emergência Covid-19 que criou rupturas abruptas no rendimento das famílias, nós sentimos que precisávamos de ir um pouco mais longe e a exemplo do que fizemos nos concelhos que foram atingidos pelos focos
aqui há uns anos e em que montámos de imediato um programa de emergência específico. Agora também criámos um novo fundo, que é o Fundo de Emergência a bem Covid-19, precisamente para alargar algumas famílias que, de acordo com o seu per capita, assente nos rendimentos do ano anterior, pois como é evidente se vêem privadas completamente de rendimentos este ano, caem numa situação de dificuldade extrema e nós temos que estar aqui abertos para os ajudar também em parceria sempre na mesma com estas entidades de que lhe falei. Sim, doutora Maria Belém, eu já lhe ia precisamente perguntar a relação a isso do Fundo de Emergência à bem Covid-19, mas antes disso gostava de lhe falar acerca, referiu várias parcerias e vários setores que ajudam a que esta rede solidária de medicamentos funcione devidamente e sendo realmente este podcast promovido por uma associação de estudantes, perguntava-lhe de que forma é que acha que os estudantes se podem envolver então com a Associação Dignitude, que tem sido sempre uma associação muito próxima das várias associações de estudantes de todo o país, de forma a que consigamos ajudar na promoção da qualidade de vida e do bem-estar dos portugueses. Sim, eu acho que os estudantes de farmácia já nos têm ajudado muito, sobretudo quando nós desenvolvemos algumas atividades ao longo do ano de angariação de fundos, como sejam as campanhas de ETRO. Os voluntários estudantes de farmácia têm sido fantásticos, até porque a vossa juventude, a vossa alegria, o vosso idealismo, o vosso brilho nos olhos é muito importante para cativar as pessoas a ajudarem com o pouco que possam no arredondamento da conta que têm que pagar na farmácia quando se dirigem a uma vez que esta campanha é uma campanha realizada dentro das farmácias. Mas evidentemente que há também um papel muito importante que é do passar a palavra, do apresentar a associação, do convidar as pessoas a visitarem o seu site, de visitarem as suas páginas nas redes sociais, de incentivar os pais, as famílias, os amigos, contribuírem com um donativo pequeno que seja, porque nós devemos estar no mundo sem indiferença aos problemas dos outros. Se nós somos indiferentes em relação aos outros, quando chegar à altura de nós necessitarmos de alguma coisa, também não gostaríamos que fossem indiferentes aos nossos problemas. Portanto, se não temos esta generosidade e esta visão, porque não tivemos acesso até muitas vezes a políticas formativas ou ações formativas familiares que nos chamem a atenção para a necessidade de percebermos que nós somos uma comunidade humana e as comunidades humanas só se desenvolvem se houver entreajuda, solidariedade, espírito colaborativo, porque os riscos existirão sempre. Por muitas seguranças que nós desenhamos, por muitas proteções que nós arranjemos, o risco estará sempre a pairar sobre cada um de nós. E no mundo cada vez mais incerto e inseguro, não há dúvida que esses riscos tendem a acentuar-se. E, portanto, é bom que nós abandonemos uma perspectiva individualista e egoísta da vida para pensarmos na pessoa que está ao nosso lado, que vive perto de nós, que tem problemas e que se calhar com muito pouco esforço está na nossa parte, podemos ajudar a que esses problemas ou desapareçam ou sejam muito menos intensos. E portanto eu acho que os jovens têm aqui esse papel enorme. Eu lembro-me, é evidente, fez parte da minha vida e foi muito formativo para mim, o participar na crise 69 e na Universidade de Coimbra, que foi a chamada crise académica, que foi um enorme movimento de jovens universitários, que sentiram e perceberam que viviam num país muito desigual, onde poucas pessoas tinham acesso ao ensino universitário, que os que lá estavam eram os privilegiados, mas que porventura estavam a ficar de fora do acesso à formação, à capacitação para a vida, muitas pessoas cheias de inteligência, de qualidades, de capacidade de trabalho, só porque eram pobres. E Portugal estava marcado pela pobreza.
e realmente aquilo foi uma revolta dos estudantes para fazer um movimento que pudesse espalhar-se no sentido da defesa e da promoção dos direitos humanos para lutar contra as desigualdades. E realmente as desigualdades são o principal problema político de hoje em dia, é o problema que tem levado as pessoas a estarem completamente perdidas, a deixarem-se cair em populismos, em falsas promessas, a acreditar em líderes completamente destituídos, quer de honestidade, quer de verdade, quer do mínimo que é exigível para alguém que pretende conduzir multidões. E, portanto, nós temos que estar muito atentos a isto, temos que ter a consciência disto. E os jovens são fantásticos se realmente puserem a sua generosidade, o facto de ainda não estarem amargos porque a vida ainda os poupou, o facto de realmente serem capazes de perceber que hoje estamos todos intrinsecamente ligados e que só conseguiremos levar isto a bom porto se tivermos todos uma boa direção, não é? Um bom rumo, um bom norte, um bom objetivo. Eu penso que a militância da vossa parte é fantástica. Também nós temos realmente visto, principalmente em relação a esta pandemia que estamos todos a viver, que estamos efetivamente todos interligados, quer queiramos, quer não, e temos que ter sempre esse espírito. Pois, mas esta pandemia muitas vezes leva a pensar que o outro que está infectado é um perigo para mim e, portanto, deixa-me afastar dele. Aliás, eu não gosto nada desta expressão que agora se arranjou da nova normalidade, porque eu acho que não é da distância social, nós temos que ter distância física, não é distância social. Exatamente. Porque social e sociedade somos todos, temos que ter distância física para nos preservarmos da doença e para também não fazermos com que o facto de ser assintomática também poder infectar outro, não é? Portanto, temos que ter cuidados uns com os outros. Portanto, é um afastamento físico, não é um afastamento social, mas do que eu não gosto é da nova normalidade. Eu acho que há uma nova anormalidade. Há uma normalidade que está, digamos, a ser-nos de certa forma imposta por causa de uma doença que é desconhecida na sua expressão, é desconhecida na sua intensidade, é desconhecida na forma como se propaga, é desconhecida na forma como é tratada, não temos vacina e nós estávamos habituados a pensar que a ciência nos valia para tudo e esquecemos que ainda falta, que a ciência ainda tem muito para descobrir e muito para saber. Claro. Portanto, isto fragilizou-nos, sobretudo aos países desenvolvidos, que se julgavam seguros porque tinham antivirais, tinham antibióticos, tinham todo um conjunto de armas terapêuticas para tratar aquilo que era conhecido. E muitas outras doenças acabaram por não chegar cá com a intensidade que poderia levar a que o mundo desenvolvido se tivesse interessado por elas. Que isto também é um problema de falta de solidariedade, não é? Nestas coisas nós sabemos que também há falta de solidariedade. Mas, portanto, isto só para dizer que fazemos todos parte da mesma família. Por acaso não damos conta, mas muitos de nós têm no seu código genético misturas enormes de sangues, variadas, de raças, agora dizem que é incorreto dizer raça, mas eu utilizo-a no contexto tradicional e realmente somos todos iguais. Já vivemos tragédias e a minha geração ainda sofreu o impacto dessas tragédias, como foi a Segunda Guerra Mundial, em que houve raças que se julgavam superiores a todas as outras. Nós todos os anos fazemos, este ano faremos de outra maneira, necessariamente, uma vez que os grandes ajuntamentos públicos não são autorizados, mas todos os anos temos um dia que é o Dia Bem, em que realizamos uma ação solidária num concelho, normalmente um concelho do interior ou um concelho em que os níveis de desenvolvimento humano não são tão
tão elevados. Nesses dias a bem, a Rede Solidária do Medicamento, nós temos tido também sempre imensos jovens connosco, para além de voluntários de muitas empresas. Hoje em dia as empresas têm muita preocupação da responsabilidade social e quando mais evoluídas são, mais preocupação têm com isso, uma vez que as ações de voluntariado são muito formativas, são muito importantes do ponto de vista das políticas de recursos humanos das empresas e nesses dias também temos sempre o gosto de contar com a colaboração de imensos voluntários jovens e de jovens estudantes de farmácia. Muito bem. E já referiu, e já referimos aqui várias vezes a pandemia da Covid-19 e infelizmente com esta pandemia que estamos todos a viver existem várias famílias que estão mais debilitadas, nomeadamente a nível financeiro, nomeadamente para o pagamento dos medicamentos e já referiu durante a conversa e agora gostava que me explicasse de forma mais pormenorizada este novo projeto da Associação Dignitude, que é o Fundo de Emergência à Bem Covid-19, portanto para quem ainda não conhece, de forma é que explica este fundo? Só para dizer, começar um bocadinho atrás, só para explicar uma coisa. Uma das enormes preocupações que nós temos é em garantir a idoneidade da associação e garantir de cada vez que fazemos uma campanha de angariação de fundos, que ela ou os fundos recolhidos dessa forma, são destinados especificamente para a aquisição de medicamentos aos beneficiários. Essa garantia é feita do ponto de vista do desenho contabilístico da associação. Os custos de estrutura são pagos por responsabilidade social de empresas, como já referi, pelas cotas dos associados, e depois há um fundo autónomo para onde vão todos os donativos que são destinados à ajuda e ao apoio a estes cidadãos que dela necessitam. E este fundo tem uma auditoria à parte. Ora bem, nós criamos um novo fundo, o Fundo de Emergência, que foi dotado numa fase inicial por um subsídio de 5.000 euros da própria Associação Dignitude e da AGAs, que colabora também connosco, e depois fizemos uma campanha pública de angariação de fundos e neste momento já temos cerca de 160.000 euros nesse fundo, um pouco mais. Pode-se pensar que é muito, não é, porque isto é um fundo que se destina a cobrir as necessidades de todo o país e realmente, somando todas essas exigências de pagamento de comparticipações, como é evidente, nós precisamos de continuar a alimentar esse fundo e no nosso site, nas nossas redes sociais, em todas as nossas campanhas, nós temos a maneira de que as pessoas possam exprimir essa sua vontade de generosidade, seja através do MBWay, seja através de transferência bancária, seja através de donativos da forma mais variada, como as pessoas entenderem, como for mais prático para elas. Portanto, esse fundo também tem uma rubrica própria, que pode ser identificada depois nas nossas contas. É tudo certificado, como deve ser, e este fundo vai permitir, portanto, abranger essas famílias e vai permitir também uma outra coisa, que é fazer chegar a casa das pessoas que precisariam de se deslocar a um hospital, porque têm uma doença grave, que necessita de terapêutica que é fornecida apenas pelos hospitais, mas que em tempos de confinamento não deve sair de casa precisamente porque são os grupos de maior risco e porque não devem ir para uma instituição de saúde só para buscar uma coisa que lhes pode ser entregue de outra maneira, se for necessário, porque os hospitais pagam e compram e pagam esses medicamentos e disponibilizam-nos gratuitamente às pessoas. Mas não tem a capacidade económica para depois, nem uma rede que lhes permita fazer chegar esses medicamentos à casa das pessoas, porque muitas vezes são hospitais de referência e as pessoas até têm que se deslocar dezenas ou centenas de quilómetros. Claro. De maneira que, ou diretamente, ou também através de parceiros, e ainda agora tivemos o gosto de receber mais uma proposta de parceria dos fuzileiros motares, portanto a estrutura da Marinha
um ramo das nossas Forças Armadas que ouviu falar nesta ação e achou que devia também contribuir com a sua capacidade de mobilidade para nos ajudar nesta tarefa, o que é fantástico, é bonito. E está a ver, isto é generosidade, puxa generosidade, e todos juntos, cada um com a sua competência, com a sua especificidade, pode realmente fazer deste mundo um mundo muito, muito melhor, mais humano, mais vivível, mais frequentável. Exatamente. E como nós sabemos, essa pandemia já referiu várias vezes, realmente o número de pessoas que agora passam a ter mais dificuldades, e nós já temos visto através dos noticiários que realmente o número de pessoas desempregadas já aumentou e muitas estão a trabalhar em layoff. Pergunto-lhe agora se realmente uma dessas famílias quiser ser ajudada através deste fundo, de que forma é que pode recorrer à emergência bem Covid-19? É sempre através dos parceiros, porque a nossa forma de funcionar é sempre a mesma. Nós não lidamos diretamente com as pessoas, nós temos acordos de parceria com autarquias e é só irem aos nossos sites, mas as pessoas nas localidades onde vivem sabem a quem se dirigir, ou à Câmara Municipal ou à instituição particular dessa zona, e depois são essas entidades que estudam o caso e, se entenderem, depois comunicam no nosso programa para a emissão do cartão de beneficiário, uma vez que os nossos parceiros, eles próprios também suportam uma anualidade para ajudar ao pagamento destas comparticipações. Devo dizer-lhe uma coisa que é muito importante. Este programa foi considerado inovador pela estrutura Portugal Inovação Social e, nesse contexto, nós fomos considerados elegíveis para um apoio para o desenvolvimento da plataforma informática que dá suporte a todo este programa e a todas estas interconexões, não é? Entre farmácias, beneficiários, parceiros, acompanhamento, fiscalização do programa, tudo isto. E, portanto, nós estamos muito honrados por termos tido esse reconhecimento por parte do Portugal Inovação Social e temos também o gosto de termos também recebido muitos prémios nacionais e internacionais, quer em Portugal, como eu disse, desde menções honrosas a primeiros prémios, ainda há dias recebemos aí um prémio do envelhecimento ativo, recebemos já o segundo prémio da Fundação Manuel António da Mota, já recebemos também o segundo prémio da Bayer Ideias que mudam o mundo, já recebemos vários primeiros prémios, designadamente da CASES, que é a Cooperativa António Sérgio da Economia Social, e recebemos também uma distinção da FIB, que é a Federação Internacional dos Farmacêuticos. E isto foi fantástico, está a ver? Claro. A nível de uma organização mundial, nós fomos considerados os melhores e recebemos um prémio realmente pela inovação deste programa, que tem como grande virtualidade o poder ser exportado para outros países, não é? Os programas, quando são, devem ser replicáveis desde que ajustados às culturas e à forma de estar dos outros países. Mas nós achamos realmente que este programa é um programa muito bom, é um programa que desperta nas pessoas aquilo que de melhor elas têm e isso só pode ser positivo. Exatamente, os bons exemplos têm que ser seguidos. Exatamente. Ainda agora, só para acabar, em relação ao Fundo de Emergência à Bem Covid-19, o estado de emergência já foi decretado pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa no dia 18 de março, portanto praticamente já há 2 meses, e realmente desde então o número de beneficiários aumentou, evidentemente, aliás, como já referiu, mas tem receio que este número venha a aumentar de forma exponencial nos próximos meses? É evidente que todos temos receio, não é? Portanto, todos temos de estar muito preocupados com a defesa do emprego, com a reabertura com muito cuidado das atividades económicas, todos temos que colaborar. Eu faço também um apelo a que os portugueses se lembrem, uma vez que eu não exerço nenhumas funções oficiais ou públicas nestes domínios, acho que podemos fazer um apelo ao consumo daquilo que é nacional, porque se nós todos fizermos isso, damos um enorme apoio à nossa economia.
Claro. E todos temos que ter essa preocupação, porque é a nossa economia que cria os nossos empregos, o nosso ganha-pão. E nós precisamos de trabalhar e de ter o nosso rendimento para sermos livres, para podermos fazer as nossas escolhas, para podermos fazer e seguir o nosso projeto de vida. Realmente o trabalho e o salário que nos permite viver com dignidade é a grande ferramenta que permite e que garante o exercício dos direitos humanos. Muito bem. E estamos mesmo a chegar ao fim da nossa conversa, mas como estudante de Ciências Farmacêuticas e fazendo parte da APEF, não posso perder a oportunidade de falar um bocadinho consigo acerca dos cargos que exerceu, nomeadamente enquanto Ministra da Saúde e enquanto o seu envolvimento na Organização Mundial da Saúde, e tendo em conta toda esta situação que estamos a viver e os seus conhecimentos pelos cargos que exerceu diretamente na área da saúde, pergunto-lhe qual é a sua opinião acerca da postura tanto da Organização Mundial de Saúde como a nível nacional da Direção-Geral de Saúde e do Governo na gestão desta pandemia. Acha que Portugal foi um bom exemplo a seguir? Ora bem, nós temos as nossas próprias especificidades e tivemos a sorte de ser o último país da Europa a ser atingido. Claro. Portanto, tivemos de certa forma mais tempo que os outros para nos preparar. O que nós fizemos foi também seguir as orientações da direção da Organização Mundial de Saúde. E isto foi uma surpresa para o mundo, esta doença, a forma como ela se propagou, a sua taxa de infecciosidade, etc, 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 as diversas e tão diferentes formas de manifestação da doença, a sua não manifestação com potencial de infecciosidade, que é uma coisa realmente absolutamente inesperada. Tudo isto foram surpresas que se foram sucedendo e em relação às surpresas nós nem sempre estamos preparados. Todos gostaríamos que algumas coisas tivessem sido feitas com uma antecipação maior, mas também sabemos que era difícil prever a dimensão do problema e do fenómeno. Acho que atuamos de acordo com as regras da saúde pública. E as regras da saúde pública são definidas em articulação com a Organização Mundial de Saúde, da qual nós somos membros. E acho que nesse contexto nós fizemos o que devíamos e acho que sobretudo o que aconteceu de bom foi que esta epidemia nos veio dizer que depois de ela passar, esperemos todos que seja o mais rápido possível, temos o ambiente adequado para introduzirmos no Serviço Nacional de Saúde as alterações de que ele necessita para ser ainda mais eficaz, para ir mais ao encontro das necessidades das pessoas e para as seguir melhor ao longo da sua vida. E, portanto, de uma maneira geral, em meu entender, aquilo que foi uma surpresa muito positiva para nós, o antigo Ministro da Saúde conhece a importância do Serviço Nacional de Saúde, eu própria investi imenso na sua modernização e na sua adaptação às exigências que nós já prevíamos que viriam, mas é tudo muito difícil, são máquinas pesadas. As pessoas têm às vezes muita relutância em conseguir e continuar políticas que vinham de trás e, portanto, há avanços e recuos, etc. Não interessa, o que nós sabemos através desta pandemia é que criamos o ambiente adequado para ter melhor articulação entre centros de saúde e estabelecimentos hospitalares, em termos de programas de prestação de cuidados em continuidade às pessoas, em termos e olharmos adequadamente para a multimorbilidade e em percebermos bem que a saúde deve estar amparada com uma política de saúde em todas as outras áreas. Isso eu acho que ficou bem perceptível. Penso que se deve dar um sinal de enorme louvor ao comportamento dos portugueses. Os portugueses aderiram aos conselhos que foram dados, os portugueses cumpriram de uma forma que eu diria exemplar todas as regras que foram estabelecidas, quer no estado de emergência, quer agora em situação de calamidade.
E penso também que esta forma de as pessoas, mesmo doentes, ficarem em casa com acompanhamento, designadamente dos cuidados de saúde primários, foi muito importante para se perceber como, se funcionarmos todos articuladamente, as pessoas acabam por ter acesso àquilo de que efetivamente necessitam. Portanto, diria que o mais importante a tirar disto são as lições para que possamos construir um futuro melhor, um futuro mais seguro, um futuro mais acompanhado, um futuro mais adequado às necessidades do século XXI. Uma grande, enorme chamada de atenção desta pandemia às questões do ambiente. E eu penso que Portugal, como país europeu, deve realmente, nesse aspecto, ter a nível europeu e a nível internacional uma postura muito forte e muito firme de que ou arrepiamos caminho e defendemos realmente o planeta, ou pandemias como aquelas que estamos agora a viver terão ser cada vez mais frequentes e, sobretudo, cada vez mais incontroláveis. E isto é algo que, para as pessoas que estão na área da saúde, que sempre trabalharam ou maioritariamente trabalharam na área da saúde, devem permanentemente chamar a atenção com a militância daquilo que nos alimenta, os valores em que acreditamos. E a saúde é um valor porque é o que está ligado ao direito à vida, que é o primeiro de todos os direitos. Muito bem. E já falou aí um bocadinho do papel dos portugueses durante toda esta pandemia e que conseguiram seguir bem os conselhos vindos da Direção-Geral de Saúde, da Organização Mundial de Saúde, e também já referiu que não gosta muito da palavra volta à normalidade, mas qual acha que vai ser o papel da sociedade portuguesa à medida que este desconfinamento vai existindo, este regresso à normalidade, que não é bem uma normalidade, não é? É uma anormalidade, como referiu, vai acontecendo? Acha que a sociedade portuguesa vai se conseguir adaptar a esta nova vida, a este novo estilo de vida? Esta nova vida é uma vida que, em meu entender, e eu espero que assim seja, tenha um tempo de duração limitado, não é? Claro. Para quem é muito jovem como a Rita Silva pode parecer muito tempo, para mim que já tenho bastantes mais anos é uma pequeníssima fração da minha vida. E portanto eu espero ainda ter alguma fração da minha vida em que o calor da relação humana, o calor do abraço, o calor do afago passem realmente a poder ser realizados, porque também se isso não acontecer, nós estamos a falhar àquilo que é a nossa dimensão principal e, portanto, estou convencida que mal haja tratamento e mal haja vacina, que tudo será como anteriormente, nestes momentos que medeiam até lá, pois temos que ser cautelosos, temos que estar atentos, temos que salvaguardar a saúde das pessoas que nos são próximas, seja a nossa família, sejam os nossos colegas de trabalho, sejam as pessoas com quem nós convivemos. Vamos ter comportamentos de algum resguardo, de cautela, de atenção e vamos usar máscara, porque essa é uma ideia minha já muito antiga. Que é, se o uso da máscara protege os outros de mim, o uso da máscara por parte deles também me protege a mim deles, não é? Exatamente. E portanto isto é algo que nós temos que incorporar nos nossos comportamentos e como qualquer coisa na vida que nós não estamos habituados a fazer, primeiro estranha-se e depois entranha-se, de maneira que é assim. Exatamente. E mesmo para finalizar agora, doutora Maria de la Roseira, sendo embaixadora de uma associação que está diretamente relacionada com a área farmacêutica, uma área que diz muito a todos aqueles que são nosso público-alvo, que são estudantes de farmácia que futuramente serão farmacêuticos, lá está, e tendo exercido já cargos importantes na área da saúde, pergunto-lhe agora para acabarmos de que forma é que define o papel do farmacêutico na sociedade. O papel do farmacêutico é um papel que não é um papel único, não é? De uma maneira geral, os farmacêuticos têm várias saídas profissionais, as mais frequentes ou estão numa farmácia comunitária, ou estão numa farmácia hospitalar, ou estão na indústria farmacêutica. De uma maneira geral, são estas três áreas aquelas
que na carreira académica também, evidentemente, e na investigação, também a fazem, estando em alguma das outras, ou então exercem autonomamente como formadores. Eu acho que os farmacêuticos, ao longo dos tempos, eu acompanhei a atividade dos farmacêuticos desde muito nova, porque tinha farmacêuticos na família, sempre foram colaboradores e atentos às necessidades da sociedade. Os farmacêuticos, de uma maneira geral, não criam problemas, o que até leva a que muitas vezes se esqueçam deles, porque vivemos em sociedades onde só quem cria problemas é que merece atenção. Exatamente. Eu acho que os farmacêuticos têm vindo a afirmar ao longo do seu exercício profissional a sua competência, a sua dedicação e muito a sua discrição. São muito discretos, de uma maneira geral, os farmacêuticos. Evidentemente que de vez em quando surgem pessoas que têm uma dimensão para além do que é normal, como é o caso da professora Odete Ferreira, que era uma personalidade fantástica, reputadíssima internacional e nacionalmente, mas primeiro foi reconhecida lá fora e só depois é que começou a ser reconhecida cá dentro. E há realmente muitos vultos que até passaram pela vossa ordem como bastonários, como o doutor, o professor Silveira, como a vossa atual bastonária, que é uma pessoa extraordinária do ponto de vista da preparação, da formação, da competência, da capacidade, da cultura. E, portanto, eu não quero falar em mais pessoas, porque elas são tantas que eu conheci, que eu conheço, o professor Carvalho Guerra, que também é um associado fundador da Associação Dignitude, tantos outros que realmente marcaram o prestígio da profissão, não é? O prestígio desta profissão. E o nosso prestígio está às vezes muito para além daquilo que nós fazemos enquanto profissionais, porque se acrescentarmos ao nosso prestígio como profissionais a nossa dimensão como pessoas, então isso aí é difícil igualarmos. De maneira que é esta a mensagem que eu tenho para vos deixar. Sejam bons estudantes, invistam dentro do ramo farmacêutico na carreira que escolherem, sejam ótimos profissionais, interessados, percebam que a vossa profissão salva vidas, ao salvar vidas e ao ajudar as pessoas nas suas dificuldades mais básicas, acabam por ajudar a que o mundo seja melhor e ao fazerem-no não se esqueçam de ser pessoas e pessoas com P grande, porque só assim é que vale a pena ter este dom que é o dom da vida. Como ainda há dias dizia o Papa Francisco, a vida só serve para servir. E realmente quem tem uma profissão desta natureza deve olhar para ela como um serviço permanente à comunidade, ao país e ao mundo, porque hoje não há fronteiras. Acho que acabamos da melhor forma. Muito obrigada, doutora Maria Belém Roseira, por ter aceitado as maiores felicidades. Muito obrigada. Eu agradeço imenso por ter gravado esta conversa connosco. Mais do que um privilégio foi. Longa, mas olha. Não se preocupe. As maiores felicidades, está bem? Muito obrigada. Da minha parte e para todos aqueles que nos ouvem, espero que tenham gostado tanto como eu de ouvir a doutora Maria de Belém Roseira. Já sabem que podem e devem aproveitar as nossas publicações de divulgação do podcast nas nossas redes sociais, como o Instagram, o Facebook e o site da APEF, para deixar as vossas sugestões. Este podcast é realmente para quem o ouve, portanto sintam-se à vontade para deixar lá os nomes das pessoas que queiram ver aqui no Dedicas-te. Já sabem que o mesmo estará sempre disponível nas plataformas digitais habituais, como o Spotify, o Anchor e o nosso canal de YouTube. Qualquer dúvida que tenham acerca deste projeto, já sabem que podem sempre consultar o nosso site www.apef.pt ou então enviar e-mail para dicas@apef.pt.
Este foi o nosso terceiro episódio do Dedicas-te, espero que tenham gostado. Contribuam para esta causa, Emergência ABEM Covid-19, todas as informações encontram-se disponíveis no site. Fiquem bem, protejam-se e até à próxima.